Olá, eu sou Ismael Ferreira, psicólogo clínico e social, e eu estou aqui para mais um vídeo para falar agora sobre um outro filósofo importante, relevante para a psicologia. Esse é o nosso quinto encontro, não é isso? Nós fizemos Descartes, idealismo alemão, Marx, Nietzsche e agora Edmund Husserl, da fenomenologia. Essa em especial é sim uma filosofia, e Edmund Husserl nem queria que se dissesse que era uma filosofia, para ele era um método filosófico, um método de investigação, na verdade. E é muito importante, não só para a psicologia, mas para outras ciências. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que a psicologia, de um modo geral, nós vamos encontrar aí algumas das psicologias clínicas se dizendo fenomenológicas, ou seja, que usam um método criado por esse filósofo e matemático, Edmund Husserl. É interessante porque ele caminhou, ele transitou aí um pouquinho no campo da psicologia, com Brentano, né? E a psicofísica, enfim, essa condição inicial da psicologia, essas discussões, que agora não me recordo se é psicofísica de fato, o Brentano, mas ele vai, de certa forma, dialogar um pouco lá com o início da psicologia clínica, desculpem, com o início da psicologia científica, com as reflexões da psicologia científica. Obviamente que não era muito seu intento, né? Não era muito a sua praia, digamos assim, a psicologia, mas ele nos dá um método que vai servir de base para várias psicologias, né? Então nós vamos falar aí de Edmund Husserl e nós vamos falar aí sobre a condição da fenomenologia como método que vai influenciar. Vejam, são várias as psicologias que ele acaba influenciando. Veja bem, diretamente, Gestalt, de base fenomenológica, alguns autores sistêmicos da psicologia sistêmica relacionam a sistêmica com a fenomenologia, a psicologia existencialista sartreana, né, o psicodrama, veja, a análise do existir, né, Heidegger, né, vai ser um leitor e aí as psicologias a partir dele. Então nós temos aí um filósofo fenomenológico, influencia diretamente um outro filósofo que é o Merleau-Ponty, francês do século XX, que influencia uma perspectiva da Gestalt. Então nós temos aí um filósofo importante para a psicologia. E eu quero dividir a nossa reflexão para nós não nos aprofundarmos tanto, porém de forma básica, sucinta, mas que nos faça entender e que, se vocês quiserem aprofundar o assunto, vocês possam, a partir de então, alguns conceitos centrais dessa perspectiva para a gente poder conversar aqui nessa nossa quinta aula, nosso quinto encontro do nosso curso. Bases filosóficas para a psicologia clínica. Então eu quero falar primeiro sobre a ideia de consciência. Isso é importante falar em Edmund Husserl, porque a gente tem que fazer a reflexão, de certo modo, que a gente limpe um pouco a nossa cabeça, para que a gente não pense em consciência da forma como até então se pensava consciência. Consciência, a palavra consciência para o Husserl quer dizer outra coisa. Não quer dizer aquilo que normalmente nós sabemos que é consciência. Então, consciência, por exemplo, na perspectiva das outras filosofias e psicologias, se a gente pegar a exemplo, por exemplo, a própria psicanálise, né? O inconsciente é aquilo de nós mesmos que nós não sabemos. Portanto, a consciência é aquilo de nós mesmos que nós sabemos. Então, consciência pode ser aquilo que se sabe. Ela é relacionada a um saber de si, ou um saber das coisas. Tanto é que na aplicação de uma frase simples a gente pode usar, né? Você tem consciência disso? Ou seja, você sabe de fato sobre isso? Ter consciência até então tem sido usado para se referir a um saber, a algo que se sabe, a um conteúdo de sabedoria, a um conteúdo que se tem. Essa é uma das reflexões que nós não vamos encontrar em Edmund Husserl. A primeira questão fundamental para entender a fenomenologia é entender que consciência para Husserl não significa um saber, significa uma relação.
Porque veja, se eu sei de alguma coisa, esse saber está em mim. Logo, a minha consciência é substancial. Minha consciência tem conteúdo, tem um saber. O Russell vai dizer que a consciência é uma relação, é um movimento. É uma relação com alguma coisa, externo a mim. Ou, no máximo, uma relação com aquilo que em algum momento em mim já foi consciência. Mas aí é mais complexo falar sobre isso, não é a nossa intenção aqui, porque nós teríamos que explicar muito todos os pontos para entender o que é consciência. O básico é entender, consciência é relação em fenomenologia. Então, se eu digo estou em consciência de, estou em relação com. Toda consciência é consciência de alguma coisa, é a frase da fenomenologia. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Consciência é sempre relacionada a alguma coisa. Não há uma consciência em si. Consciência é relação com algum objeto. Seja presencial, perceptivo, seja imaginante, né? Seja, enfim, mas é sempre relação com. Então, o nosso movimento de consciência é um movimento de se relacionar com as coisas. E isso é importante nós sabermos, porque isso muda um pouco as coisas. Nosso primeiro ato, nossa primeira forma de nos colocarmos no mundo é consciência, porque é relação. E o produto da consciência é que vai ser a personalidade. E aí pensando já em psicologia. O conteúdo posterior à consciência, ele não é da consciência. E isso é uma questão fundamental para entender o seguinte: para Russell, tudo o que nós somos, só somos em relação. E essa é uma questão principal para que a gente possa pensar Russell a partir daí. Esse é o conceito básico. E depois eu quero usar dois outros conceitos da fenomenologia para a gente poder pensar aqui. O primeiro é o conceito de descrição, ou o que é chamado de redução fenomenológica, né? Ou ainda do grego epoquê, né? Epoquê como conceito usado, né, por Russell, que quer dizer, veja, suspender o juízo. Epoquê, suspender o juízo. Redução fenomenológica. Bom, para entender isso, o conceito que se usa, né, como método é chamado de método descritivo. Então, ao invés de eu sustentar que algo é a partir do que eu sei sobre esse objeto, esse fenômeno, eu vou voltar ao fenômeno e vou observá-lo de novo, vou descrevê-lo de novo, para saber se ele é exatamente como eu penso que ele seja. Ou seja, a fidelidade não é ao que eu sei, é ao que eu descrevo. É aquilo que do mundo é descrito, e não daquilo que em conceito eu tenho. Portanto, o Russell vai dizer que nós precisamos constantemente deixar em suspenso as teses que nós temos, as ideias que nós temos, e ir até as coisas para ver o que elas dizem delas mesmas, para descrevê-las. O Russell quer dizer o seguinte, e ele vai falar um pouquinho sobre o acúmulo de conhecimento, né, de toda a ciência cartesiana, que produziu muito conhecimento, e passaram a entender a realidade a partir desses conhecimentos já produzidos. E o Russell vai dizer assim, mas será que com a passagem do tempo, será que com as coisas que vão mudando e se modificando, a gente pode confiar nas mesmas teorias de antes? Será que nós não temos que de vez em quando colocar essas teorias à prova e ir pesquisar de novo para ver se as coisas não se modificaram? Então, deixar em suspenso as teses e ir até as coisas é não confiar inteiramente nas teorias. Teorias precisam ser refeitas. E qual é a proposta do Russell para refazer as teorias? Confie no fenômeno, descreva-o, e aí compare com a teoria. E se a teoria já não estiver dizendo aquilo que o fenômeno agora é, o problema é da teoria, como vai dizer o filósofo hoje já aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, Pedro Bertolino. Então, gente, o conceito importante para a gente pensar inicialmente o Russell e a fenomenologia é que não se pode confiar nas ideias que se tem. Ideias não precisam ser ignoradas,
Teses não precisam ser ignoradas, mas esporadicamente, na medida em que vão aparecendo possibilidades de interpretar diferente daquilo que até então se interpretou, não fique com as teses. Vá até as coisas conferir se de fato elas são ainda as mesmas coisas e correspondem às mesmas teses e ideias. Esse é um conceito inicial aí para pensar o método fenomenológico. E o que é o método fenomenológico? É descrever o fenômeno tal como ele é. Vamos pensar isso na psicologia? É o que algumas psicologias vão colocar. E aí vão diferenciar as fenomenológicas das interpretativas, analíticas. Né? Por quê? Porque as fenomenológicas vão confiar no fenômeno tal como ele se revela. E quanto mais fenomenológico eu sou, mais eu vou descrever da melhor forma possível o fenômeno e como ele se revela a mim. Que fenômeno é o fenômeno da clínica? A psicopatologia, o sofrimento psicológico, a complicação psicológica. Então eu não posso de antemão dizer o que ela é, eu preciso descrever, eu preciso entender como ela é e como ela se faz, se constrói em si mesma. Posso relacionar com teoria, mas não posso ser mais propenso a acreditar na teoria do que no fenômeno. Por isso que o manual diagnóstico nunca pode dizer tudo sobre um fenômeno psicológico, ou melhor, psicopatológico. Porque pode ser algo, né, do fenômeno que se modifica e que o manual não diz sobre aquilo. Então eu tenho que reformular o manual. A fenomenologia traz consigo esse princípio da descrição. É muito importante que a gente consiga, né, fazer esse exercício de descrever e não interpretar as coisas para a fenomenologia. Por exemplo, vamos pensar numa clínica, no consultório, alguém chega na sua frente, senta no seu consultório, e aí você diz, então o que você tem? E a pessoa diz assim, eu sinto uma tristeza muito profunda. Ok? É uma fala. Que tristeza é essa? Depende de quem? De mim que interpreto ou de quem está sofrendo que me diga como é essa tristeza? Veja qual é a questão da fenomenologia. Na fenomenologia eu vou precisar que aquele que diz da tristeza consiga descrever para mim a tristeza tal como ele sente e não como eu penso que ela é. E de repente a forma como ele sente e diz fecha com aquilo que eu penso. Tudo bem, deixei em suspenso, voltei e aquilo que eu penso e aquilo que é de fato não está em contradição. Mas se estiver, eu tenho que reformular minha teoria. É óbvio que eu estou falando aqui de forma muito simples, né? Isso é com várias descrições, em várias situações, numa sistemática, né, de descrições para poder entender o que se mudou e se modificou. Então a redução fenomenológica, como se vai dizer, a epoquê é ir até as coisas, para que se possa saber aquilo que de fato as coisas são. Basicamente, né, esses conceitos, eles são muito importantes porque várias psicologias vão surgir daí. Não apenas essa questão da descrição, mas um outro conceito fundamental que a Gestalt vai usar muito, que vem da fenomenologia, que se vai até ter isso numa frase, que é o todo é maior do que a soma das partes. E aí nós vamos ter uma compreensão que a fenomenologia ela não é causalista, ou seja, ela não mede ou não compreende nada em termos de causalidade. Compreende as coisas tão somente em relação à ideia de totalidade do fenômeno. Totalidade do fenômeno quer dizer mais ou menos assim. Vamos pensar, não se pensa causa e efeito, se pensa totalidade. Causa e efeito é diferente de totalidade, por quê? Porque causalidade se leva à consideração de uma causa inicial importante que nos leva, por exemplo, à própria noção na psicologia de trauma, como se tudo derivasse dali. E quando se pensa em totalidade, se pensa que o fenômeno é uma totalidade e que o chamado trauma nada mais é do que o ponto inicial dessa totalidade. Então não se trabalha em fenomenologia com a ideia de totalidade. O todo é maior do que a soma das partes. É mais ou menos assim. Não se somam várias situações e episódios. Essas situações e episódios elas vão se totalizando no ser desse sujeito. Elas vão se juntando, não é? Eu não tenho 4 situações complicadas na vida. Eu tenho uma situação que vai se juntando com outra e com outra e que não são 4, é apenas uma maior. Na medida em que vão
se juntando a ela outras, se totalizando a ela outras. E a partir daí a ideia de totalidade tem que ser compreendida. Veja, eu posso usar isso, eu acho que é um exemplo bem legal para a gente poder pensar aqui, que é, por exemplo, a neve. Nós estamos agora aí, né, no inverno e com possibilidade de nevar a qualquer momento. Até já teve possibilidade de nevar aí uns dias atrás. Qual é a questão? Eu não entendo muito aí de como funciona, né, a questão da neve. Mas eu quero colocar para vocês. Vamos pensar aqui, mesmo que eu esteja equivocado, vocês vão me perdoar por isso, mas é só para a gente pensar. Vamos pensar que a neve seja necessário para que ela ocorra algumas coisas, né? Umidade no ar, vento, choque de ar quente e ar frio, eu não sei se isso é verdade, mas vamos pensar. Se num dia você tem vento, no outro dia você tem umidade no ar, no outro dia você tem ar frio, por exemplo, isso não vai fazer com que haja neve. Porque a neve, para entendê-la, ela tem que ser a totalidade dessas coisas em função, em relação. E só assim que nós vamos ter neve. Então, nós não somos, em sofrimento psicológico, agora pensando na psicologia, sofrimentos psicológicos em situações aqui e ali que estão desconexas. O que faz com que sejam intensas e densas em nós é exatamente o fato de que elas se conectam, que elas estão relacionadas. E aí elas estão se totalizando. Então agora eu não sofro o efeito da causa anterior. A situação de agora, ela é mais grave porque ela tem o efeito, tem a ação da anterior em função com essa. Mas elas não são duas situações. Eu vivo o meu sofrimento de agora com todo o sofrimento de outrora. Eu totalizo ele agora e me coloco para um futuro, e na medida em que me coloco para esse futuro, achando que isso vai ser maior ainda. Então a ideia de totalidade, ela vai ser diferente da ideia de causalidade. Vamos pensar, por exemplo, uma situação de violência em relação a uma mulher, um estupro. Isso é traumático, isso é difícil de superar, isso tem todas as questões. Na fenomenologia nós nunca olharíamos somente para o estupro, que já é por si só uma variável extremamente complexa, com complicações psicológicas graves. Mas a gente vai ter que entender as outras coisas que também estão em torno desse estupro. Por exemplo, vamos imaginar que tenha sido uma moça que era virgem e que queria casar virgem porque sua religião assim diz e tinha como projeto de vida o casamento. Veja, você não pode olhar só para o ato do estupro, tem que olhar para tudo que está conectado. E aí você vai entender a totalidade do seu sofrimento psicológico. Então, entender a noção de totalidade, que é o que propõe a fenomenologia, é não ver as coisas separadamente, é ver elas em conexão. A ciência cartesiana, por exemplo, ela fez o contrário, ela separou as coisas. Vejam, as disciplinas do nosso ensino médio, básico, e às vezes até na universidade, separa. Hoje a gente está com um movimento muito grande em educação de tentar relacionar, o interdisciplinar. Né? Porque entendeu-se no cartesianismo que se nós separássemos seria mais fácil. Só que daí você entende isso e não entende aquele outro que está relacionado. A gente perdeu a noção de totalidade. E Edmund Husserl vai tentar fazer esse movimento, trazer a noção de totalidade para que a gente possa discuti-la e compreender. Né? Ele dá um exemplo da música, que eu não lembro agora, é uma sinfonia de Beethoven que ele usa como exemplo, e ele vai fazer uma reflexão que eu acho muito bacana, que é a seguinte reflexão. Veja, a música é uma sucessão de coisas. Ela é uma totalidade. Não é? Se nós teclássemos, dessemos uma nota no piano, parássemos um tempo, dessemos outra nota, parássemos um tempo, dessemos uma outra nota, estamos fazendo as partes da música. Mas elas não estariam em função. Eu não conseguiria conectar o fim de uma nota com outra para ter uma ideia de sucessão das coisas. Então não basta ter uma nota após a outra, ela tem que ter um certo ritmo. Se eu tocasse e colocasse uma nota sem encerrar outra e colocasse outra nota, nós teríamos uma outra questão importante, que é... veja, não pararia o som de uma nota para outra. Como não pararia o som de uma nota para outra, o que iria acontecer? Ficaria um barulho
ensurdecedor que não se entenderia nada. Então ela é música só se ela for de uma certa forma, se as notas se conectarem o tempo todo e aí a gente ouve música. Então a noção de totalidade do Husserl é uma noção muito importante. E aí eu quero fechar o vídeo colocando para vocês o seguinte. Veja, nós temos inúmeras psicologias que são chamadas fenomenológicas, que são de base da fenomenologia e que vocês vão conhecer, estudantes de psicologia, né? E quem já é psicólogo, né, vai fazer a relação com essas psicologias porque sabe que elas existem. Por exemplo, veja, Gestalt de base fenomenológica, com leituras da fenomenologia. Psicodrama também, a partir de Heidegger, que era um filósofo existencialista, que nós vamos ver no próximo vídeo, mas que era fenomenológico também. Psicologia existencialista sartreana, fenomenológica. Sistêmica, algumas perspectivas, vamos buscar na fenomenologia também. Né? Então, tanto é que as abordagens da psicologia são divididas entre as analíticas, as comportamentais e as humanistas fenomenológicas. Certo? Então, nunca deixe de entender, nunca deixe de perceber o quanto que é importante para quanto que é importante para a psicologia, né? A fenomenologia. E o último tópico para a gente encerrar é a intencionalidade da consciência. Intencionalidade da consciência quer dizer que toda consciência, toda relação com as coisas é intencional. Veja, o foco é a intencionalidade. E na medida em que se tem foco na consciência, na relação em alguma coisa, isso é a lógica da Gestalt. Tem o fundo das coisas. O foco está aqui, o fundo está em outro lugar. É o que se faz em figura e fundo. Tem aqueles desenhos gestálticos para entender figura e fundo também. Por quê? Porque toda consciência é intencional. Ela é dirigida a um objeto. Ela é dirigida a um fenômeno com o qual se relaciona. E aí, claro que vai existir aí os fundos que vão ficar. A intencionalidade da consciência, toda consciência é intencional e toda consciência é uma relação. Fica por último aí para a gente poder entender esse grande filósofo que contribuiu muito com a psicologia e nós estaremos no nosso próximo vídeo, que será o nosso último vídeo falando de existencialismo. Até o próximo vídeo.